Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Eu sou Carol, sou enfermeira neonatologista da Nana Neném. Hoje a gente tem mais um ao vivo, mais uma edição do nosso bate-papo ao vivo. A gente tá online ao vivo tanto no Facebook como no Instagram. E hoje o nosso tema é plano de parto. Hoje, o objetivo desse ao vivo é a gente conseguir esclarecer as dúvidas das gestantes sobre as vantagens de cada tipo de parto e também sobre o que é o plano de parto, que é um documento que a gestante tem para respaldar ela na hora do parto. Então, hoje a gente programou esse tema, tem um monte de gravidinhas que eu sei que devem entrar. Vocês podem ir fazendo suas perguntas aqui, deixando nos comentários, tanto o pessoal do Instagram como o pessoal do Facebook. E eu vou respondendo, só tenham um pouco de paciência que a gente tá online de novo nas duas mídias, tá? Então vamos lá, logo que a mulher fica grávida, ela começa a pensar em um monte de coisa. Começa a pensar se vai ser menino, se vai ser menina, como vai chamar, se o quarto vai ser rosa, se vai ser lilás, se vai ser verde, se vai ser azul. Só que tem um monte de outras coisas pra gente pensar. E uma dessas coisas é o parto. Então você que tá aí assistindo, você que tá gravidinha, você já parou pra pensar no seu parto? Você já parou para pensar o que você quer para o seu parto? O que você quer para o seu momento pré-parto? Quem você quer que esteja com você? Onde você quer estar? Como você quer que o seu trabalho de parto seja, né? Durante o seu trabalho de parto? Você pensa em tomar analgesia, né? Que é medicação para dor, você não quer? Tudo isso precisa ser pensado, né? E a gente entra num tema que é muito polêmico, vamos dizer assim. E aí a gente tem que lembrar que aqui a gente não defende nenhum tipo de parto, aqui a gente respeita muito o que a mulher deseja. Entrou uma pergunta aqui pelo Facebook. Camila tá dizendo que ela tá de 36 semanas e o bebê dela ainda tá sentado, tá perguntando se ele ainda pode virar. Olha, Camila, não tem como eu te responder assim, sem examinar você, sem te acompanhar. Dá uma conversadinha com o teu médico, né, que deve estar te acompanhando, e conversa sobre isso. Existem manobras que podem ser usadas para o bebê virar. Então, conversa com o teu médico sobre isso. A gente vai falar muito sobre o diálogo com a equipe que te acompanha. É muito importante que você tenha um diálogo estabelecido com eles, que tenha uma relação de confiança, tá? Entramos então no ponto que muitas grávidas ficam preocupadas, que é qual é o tipo de parto que é seguro, qual que é o melhor tipo de parto, né? Será que o melhor tipo de parto é o parto cesárea? Será que o melhor tipo de parto é o parto normal? Qual que é o melhor tipo de parto, né? Hoje a gente já sabe que o melhor tipo de parto é aquele parto que é seguro, tanto para a mãe como para o bebê. Ó, a Paula no Instagram tá dizendo que optou pela cesariana. Tanto o parto normal como o parto cesárea, que é o parto cirúrgico, eles têm os seus prós e seus contras, né? Como toda escolha que a gente faz. A mulher, a gestante, ela tem que estar muito orientada sobre prós e contras, tem que ter uma relação de confiança muito importante com a equipe que a acompanha, porque a informação empodera. Como eu sempre falo, vocês precisam ter as informações, tanto sobre um parto, sobre como o outro, seus prós, seus contras, para poder fazer a escolha. E lembrar que nem sempre a gente pode escolher, né? Às vezes a gente tem condições clínicas que nos levam para um tipo de parto, por exemplo, parto cirúrgico. Então lembrar que o melhor tipo de parto é aquele parto que é seguro, tanto para a mãe como para o bebê. Independente se vai ser normal, se vai ser cirúrgico, se vai ser em casa, se vai ser no hospital. Tem que ser um parto seguro. E aí não existe um tipo de parto que seja seguro para todo mundo. Então todo mundo que está aqui online assistindo, se todas vocês estiverem grávidas, não tem um tipo de parto que vai ser seguro para todas vocês. Cada caso ele tem que ser avaliado individualmente, por isso que é tão importante a relação de confiança com o médico, com a equipe que está acompanhando vocês.
porque a avaliação é muito individual e a decisão do tipo de parto, ela tem que ser tomada em conjunto, tá? Equipe médica, equipe de enfermagem que estiver acompanhando e pela família, pela gestante, pelo seu companheiro e quem mais estiver junto aí nessa jornada da maternidade. Então, recapitulando, não existe um tipo de parto padrão seguro para todo mundo. Cada caso precisa ser avaliado individualmente e a decisão do parto seguro precisa ser tomada em conjunto da mulher, da gestante, respeitando os seus desejos, suas expectativas, em conjunto com a decisão da equipe clínica, que é quem tem a expertise de entender aquela situação, aquela gestação e saber qual parto vai ser seguro para aquela mãe e para aquele bebê, tá? Em gestações normais, e aí, o que a gente fala em gestações normais, né? Em gestação de bebê único, porque gestação gemelar já pode ser uma gestação de risco, uma gestação onde a mãe está clinicamente bem. Então, em gestações normais, a segurança ela não está diretamente associada ao tipo de parto. Então, independente do tipo de parto, né? A segurança ela está realmente associada em como é prestada essa assistência no pré-parto e no intraparto. Então, independente do tipo de parto que você escolher junto com a sua equipe médica, o que vai tornar ele seguro vai ser o pré-natal, vai ser a assistência pré-parto e também a assistência no intraparto. Por isso que é muito importante falar sobre esse assunto que a gente está falando, que é o plano de parto, que é onde tudo isso acontece, tá? Então, de novo, partos normais, bem assistidos, né? Assistidos que a gente fala com uma boa assistência, são muito seguros. E cesáreas, também bem indicadas, também são muito seguras. Então, de novo, vai depender muito da avaliação individual daquela gestante, daquele bebê e daquela família, tá? A gente sabe que tem alguns prós e contras, né? Como em qualquer escolha que a gente faz. E a cesárea, né, o parto cirúrgico, ele pode ter algumas indicações clínicas que aí, independente da escolha da mãe, vão acabar levando ela para um parto cirúrgico, como, por exemplo, uma mãe com pressão alta, né, então hipertensão da mãe, o bebê em posição transversa, então um bebê na diagonal, ou um bebê pélvico. Tem médicos que fazem parto normal de bebê pélvico, que é o bebê sentado, mas normalmente a maioria dos médicos leva isso para um parto cirúrgico. Mãe com mais de 2 cesáreas anteriores, a gente sabe que também tem um risco aí dessa cicatriz do útero se romper, então normalmente o obstetra indica uma cesárea. Descolamento prematuro da placenta, quando a cabeça do bebê é maior do que o canal do parto, então o obstetra no final da gestação vai fazendo as medições e se o perímetro cefálico do bebê, né, o tamanho da cabeça do bebê, ele for maior do que o canal de parto, que é por onde ele vai passar, no caso do parto normal, também tem uma desproporção que a gente fala, né, da cabeça do bebê com o canal de parto, e aí também é uma indicação de cesárea. E gravidez de múltiplos, né, então acima de um bebê a gente já considera múltiplos, 2, 3, 4, também pode ser uma indicação de cesárea, tá? No parto normal, a gente tem algumas vantagens, né, que é a questão de que a gente não tem cicatriz aparente, então fica o pós-operatório, o pós-operatório não, o pós-parto, ele é muito benéfico, né, tem uma recuperação muito mais rápida, é um procedimento menos agressivo e tem menor risco de infecção por não ser um procedimento cirúrgico. Por outro lado, há uma chance da gestante ter problemas futuros com relação à incontinência urinária, né? E a gente sabe que a duração do parto normal é bem maior do que a duração do parto cesárea, então pode levar até 48 horas aí do início do trabalho de parto até a chegada desse bebê. Então, seriam os pontos aí do parto normal. Entrou uma pergunta aqui pelo Facebook, deixa eu dar uma olhadinha.
A Ana tá dizendo, oi, gostaria de ter meu bebê em casa, como funciona? Ana, você tem que conversar com o seu médico. Você tá dizendo que você tá de 7 semanas, ainda é bem cedo. Mas conversa com o seu médico, veja como que ele faz, se ele faz. E procura uma doula. Uma doula também pode te ajudar muito nessa preparação para o parto normal, para uma possibilidade de parto domiciliar. Procura uma doula aí na sua região, na sua cidade, e conversa sobre esse assunto. Existem rodas de apoio a mães que buscam parto domiciliar, existem grupos que falam sobre isso. Procura se informar. A informação é a chave do negócio. A gente sempre tem que estar muito bem informada para entender essa escolha que a gente está fazendo. Até porque hoje com 7 semanas de gestação, você pensa num parto domiciliar, você precisa ir atrás de informação para se apropriar dessa sua escolha e manter esta posição ou não, tá? A minha orientação, Ana, seria você conversar com seu médico a respeito, e buscar bastante informação sobre isso, buscar rodas de apoio que falem sobre isso, buscar outras mulheres que fizeram parto domiciliar, buscar uma doula, né? Procure uma recomendação de doula que possa te orientar, mas a chave de tudo, o caminho de tudo é a informação, tá? E aí a gente tem alguns pontos que a gente fala que é verdade ou mito, né? Sobre questões sobre o parto. Então, uma das primeiras coisas que sempre perguntam, principalmente mães de segundo filho, é: quem tem o primeiro filho por parto cesárea pode ter o segundo por parto normal? Na verdade, essa ideia de que não pode ter o segundo por parto normal é um mito, tá? De novo, um pré-natal bem feito, um acompanhamento pré-natal bem feito, pré-parto bem feito, a mulher pode sim ter um parto normal após um parto cesárea, tá? Ter tido uma cesárea não exclui a possibilidade do parto normal numa segunda gestação. Outra coisa que a gente já falou é a questão que muitas mulheres perguntam se após o parto normal, se essas mulheres têm chance de ter incontinência urinária. Sim, existe uma chance, mas existem coisas que se podem fazer para prevenir. Então, por exemplo, buscar fisioterapia pélvica, buscar aulas de pilates que podem ajudar a reforçar o assoalho pélvico e entender melhor como que funciona o mecanismo dessa musculatura. Então, existe uma incidência, mas existem manobras para prevenção, tá? Entrou uma pergunta aqui no Face, a Aline tá perguntando: oi, Carol, pretendo ter parto normal em hospital mesmo, preciso de uma doula? Aline, o papel da doula o papel da doula é um papel muito importante na questão do acompanhamento do seu trabalho de parto, tá? No parto em si, no período expulsivo, tal, o que a doula faz é acompanhar você e te apoiar em termos de respiração, em termos de controle da dor. Então, o papel da doula é muito legal nesse sentido. Existe parto normal sem doula. A doula não é mandatória para a opção do parto normal, seja em casa ou seja no hospital. Mas o papel da doula é acompanhar esse esse trabalho de parto, esse pré-parto e esse intraparto. Se você tiver na dúvida, Aline, uma coisa que eu recomendo você fazer é busca uma doula. Vai conhecer uma doula e vai conversar sobre o trabalho dela e sobre a participação dela no trabalho de parto e no pós-parto. Tenho medo de me deixarem sozinha no hospital durante as contrações. Aline, é direito da mulher ter acompanhante 100% do tempo durante o seu trabalho de parto. O que pode acontecer é que normalmente quem fica junto com a mulher é o esposo, e o esposo às vezes entra mais em pânico do que a mulher. Então a doula pode ser legal para você manter a calma, para você manter a sincronia na respiração. Tudo isso vai te ajudar a controlar sua dor, controlar sua contração e pode te ajudar no teu período expulsivo. Então, a minha recomendação, a minha sugestão é que você procure uma doula e converse com ela sobre isso. Ou então,
que você procure outras mulheres que tiveram doula e troque experiências sobre isso. Se você precisar de alguma recomendação, Aline, manda uma mensagem para mim e eu te passo um telefone de uma que eu costumo indicar, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Outro ponto que sempre perguntam também sobre o parto é se é preciso ficar em jejum antes e depois do parto. Então, quando a gente vai para um parto cirúrgico, a gente está falando sobre um procedimento cirúrgico, então a gente está falando de uma cirurgia. Então, sim, é necessário o jejum, normalmente de 8 horas. Agora, quando a gente fala de parto normal, a mulher precisa se alimentar normalmente, tá? Até porque ela vai ter aí um período de bastante gasto de energia, que é o período do franco trabalho de parto, tá? A Nadine tá perguntando se ela pode negar a episiotomia. Pode, Nadine. Isso tudo faz parte do seu plano de parto. Vou falar sobre o plano de parto, mas sim, você pode negar a episiotomia, tá? Para quem não sabe, a episiotomia é aquela incisão cirúrgica que é feita na entrada da vagina, do canal de parto, para que o canal fique um pouco maior para o bebê passar. A gente sabe hoje que se a gente esperar a dilatação total, não é necessária episiotomia, tá? Mas ainda a episiotomia é uma prática muito comum em muitas cidades, em muitos hospitais, por muitos médicos. Alinha de novo, procure informação e alinha direitinho com o teu médico e faça constar tudo isso no seu plano de parto, tá? Outra questão relacionada ao parto normal, que perguntam bastante, é a questão da analgesia. Então, hoje a gente já sabe que um parto normal, com analgesia, com anestesia, é um parto muito seguro e é um parto muito agradável para a mulher, porque ela consegue vivenciar aquela situação que ela está sem sofrer com tanta dor. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando a mulher toma anestesia no parto normal, ela não deixa de sentir. A anestesia é muito bem feita e ela é feita justamente para que a mulher possa sentir as contrações e saber quando fazer força no período expulsivo. Então, quando você tem um anestesista bom, que sabe o que está fazendo, você continua sentindo as contrações e você continua sentindo quando você tem que fazer força, tá? Outra pergunta que sempre me fazem é se depois da cesárea a mulher precisa ficar sem falar. E essa é uma orientação que a gente passa, sim, que a mulher fale pouco depois da cesárea. Não é desculpa para a família, não é desculpa para as visitas, não. Mas o que acontece? Logo no pós-parto, quanto mais a mulher fala, mais ela acaba engolindo ar. Então isso dá bastante gases no pós-operatório e pode dar bastante desconforto. Então depois da cesárea, a orientação é que a mulher fique sim um período sem falar, tá? Esse eu vou deixar pro final. Outro ponto é sobre o sangramento pós-parto. A gente sabe que durante o período pós-parto a mulher tem um sangramento que a gente chama de loqueação. É um sangramento tipo um sangramento menstrual, mas que ele vai mudando com o passar das horas. Então ele começa bem intenso e depois ele vai ficando tipo uma borra de café. É um sangramento normal, o útero tá limpando e tá saindo todo o tecido que tava ali durante a gravidez. E normalmente a mulher que faz o parto cesárea, o médico, na hora que tira o bebê, tira a placenta, ele limpa ali o útero. Então ele tira um montão desse sangue, desse tecido que tá lá, tá? Então mulher que faz parto cesárea costuma sangrar menos no pós-parto. Já a mulher que faz parto normal, a limpeza do útero, vamos dizer assim, ela é pelas contrações, ela é algo natural. Então, durante o pós-parto, a mulher sangra mais no parto normal, tá? E aí, o último verdade ou mito é com relação à produção de leite, que é uma pergunta muito, muito, muito frequente. Eu acho que 98% das mães que eu atendo gestantes, elas perguntam sobre isso. Se o tipo de parto interfere na produção de leite. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A produção de leite, se vocês assistirem outros vídeos, vocês vão ver que a produção de leite, ela se dá por produção de prolactina e de ocitocina, que são 2 hormônios, tá? O que acontece? A gente começa a produção desses hormônios
o nosso corpo vai se preparando para a amamentação durante o trabalho de parto. Então, mulheres que fazem cesárea agendada ou mulheres que fazem cesárea sem trabalho de parto, acabam tendo um atraso no início da produção, tá? Por uma questão hormonal, mas isso não tem nada a ver com a quantidade de leite que ela vai produzir, nada a ver. Então, mulheres que optam ou que precisam fazer cesárea, não quer dizer que vocês vão ter menos leite, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se tiverem dúvidas, vão escrevendo, tá? E aí que a gente entra no tema propriamente dito, o que é o plano de parto, né? O plano de parto nada mais é do que uma carta, uma lista simples que você faz dizendo tudo o que você gostaria e que você não gostaria que acontecesse no seu parto. Então, quando foi a Ana que perguntou, não, a Ana falou do parto domiciliar. A Nadine que perguntou da episiotomia, se ela pode negar a episiotomia. Então, plano de parto é uma lista onde você vai escrever tudo que você gostaria e não gostaria que tenha no seu parto. Então, Nadine, no seu plano de parto você tem que escrever que você gostaria que não tivesse episiotomia, tá? Então, ali a gente lista tudo. Gostaria de estar no hospital, gostaria de estar com uma música relaxante, gostaria de estar num quarto escuro, gostaria de estar com meu esposo, gostaria de estar na minha casa, você escreve, você idealiza como você gostaria que fosse o seu trabalho de parto. E aí, por exemplo, no meu período expulsivo, recuso episiotomia, nego episiotomia. Tudo que você quer que aconteça no seu parto ou não, você escreve no seu plano de parto. Ele vale como um documento, é direito da mulher, e o legal da construção do plano de parto é que é um momento em que a mulher para pensar sobre o seu parto, conversa com o seu companheiro, conversa com o seu médico e com a equipe dele e começa a refletir sobre todos os procedimentos que podem acontecer. E aí é importante lembrar que o papel do médico e da equipe que estiver acompanhando é trazer essa mulher para a realidade e entender que, por exemplo, a Ana, que está aí na expectativa por um parto domiciliar, né, a equipe médica que acompanha precisa trazer informação para a Ana e fazer a Ana entender que a gente tem um plano A e que a gente tem um plano B. E não necessariamente o plano A vai dar certo. Então, no plano de parto, a gente tem que escrever o nosso plano A e o nosso plano B, tá? Então, no plano de parto, a gente coloca informações sobre o trabalho de parto, sobre o intraparto, sobre o imediatamente pós-parto. Então, gostaria de amamentar o meu bebê na primeira hora de vida. Gostaria que esperassem o cordão umbilical parar de pulsar antes de clampear. Gostaria que não dessem banho no meu bebê durante as 6 primeiras horas após o nascimento. Tudo isso pode estar no seu plano de parto, tá? E também as condutas caso seja indicado uma cesárea. Então você tá lá em trabalho de parto, seu trabalho de parto não tá evoluindo e você vai evoluir para um parto cirúrgico, para uma cesárea. Tá, então caso seja indicado uma cesárea, o que você gostaria de ter, mesmo que o teu plano A não tenha dado certo? Tá, então mesmo que eu evolua para uma cesárea, eu quero amamentar meu bebê na primeira hora de vida, né? Então tudo isso tem que constar no seu plano de parto, tá? Então, resumindo, o melhor parto é o parto seguro. Parto seguro para a mãe e para o bebê. E quem decide qual que é o parto seguro é a equipe médica, junto com a mãe, junto com a família, né? A informação é a fonte de tudo, é a chave de tudo. Sentar com a sua equipe médica, com a equipe que está te acompanhando e conversar sobre as opções. Conversar sobre todas as possibilidades. A informação que vai deixar você segura para decidir o caminho que você quer seguir, tá? E aí, o melhor tipo de parto para você e para o seu bebê, ele vai chegar a partir de um consenso das suas informações clínicas e dos seus desejos.
Por isso que é uma decisão tomada em conjunto. Não tem parto que seja seguro para mim e para você necessariamente. Para mim vai ser uma situação, para você vai ser outra. Por isso que isso precisa ser tratado com muito carinho com a equipe que presta assistência, tá? A gente sabe que a gente tem vantagens e desvantagens nos dois tipos de parto, mas que a escolha da mulher sempre precisa ser respeitada. E partindo do princípio de que a escolha da mulher sempre precisa ser respeitada, a gente chega nesse documento que é chamado de plano de parto, que é um documento, uma carta ou uma lista onde a mulher faz todos os tópicos que ela gostaria de ter no seu pré-parto, no seu intraparto e no seu pós-parto, desde início do trabalho de parto até primeiros cuidados com o bebê, então banho na primeira, amamentação na primeira hora de vida, banho depois de 6 horas do nascimento e vários outros pontos que a gente já conversou em um outro vídeo onde a gente fala sobre hora dourada. Se você não assistiu, acessa a nossa página no YouTube ou no Facebook e assiste o vídeo sobre hora dourada, que é onde a gente fala sobre a primeira hora de vida do bebê, tá? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é isso que a gente tinha para falar hoje, tá? No próximo mês a gente já tá programando ao vivo. Se vocês entrarem na parte de eventos da nossa página, vocês já vão ver. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook para assistir quando quiser. E pessoal do Instagram, se quiser repetir o vídeo, se quiser assistir de novo, vai estar na nossa página do YouTube, tá? Porque o Instagram a gente não consegue deixar esse vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários e a gente vai respondendo, tá bom? Até mais, até a próxima!